Olá, amigos. Eu sou o Folha e sejam todos muito bem-vindos ao meu mundo. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês a respeito de criação de personagens, ok? Hoje a gente vai discutir um pouco sobre como desenvolver um personagem, os seus gostos, os seus desgostos, um nome para o personagem, né? Criar, moldar, né, o seu próprio personagem, beleza? Como quem a galera que acompanha o canal sabe que já tenho um personagem, né, que é o Folha, que inclusive se você não conhece, ah, é só ir no meu Instagram ou ver outros vídeos aí no canal relacionados que eu vou citar ele uma hora ou outra, né? Beleza. Nesse vídeo aqui, galera, a gente vai conversar um pouco a respeito disso. Mas lembrando que eu não sou nenhum especialista, né? Não sou formado em arte. Eu vou só mesmo para conversar aqui, ter essa conversa com vocês, passar algumas das minhas opiniões para vocês, né, a respeito de criação de personagem, né, que eu já venho estudando já há um tempinho, né? Agora nem tanto, né? Mas pretendo nesse vídeo tentar passar algumas dicas para vocês de outros vídeos que eu vi no YouTube, mas vai da opinião de vocês, se vocês concordam com o meu jeito de fazer ou não, né? Mas é muito importante, né, dizer isso para vocês, beleza? Vamos lá, né? Falar a respeito de criação de personagem, beleza? Muito bem, galera. Para vocês começarem a pensar em criar um personagem, vocês têm que ter em mente, né, sobre que é o meu personagem, o que o meu personagem ele vai ser, né? Eu quero que o meu personagem seja como um exemplo, assim, que ele seja um homem borboleta. Meu personagem ele seja um homem borboleta que só veste short e usa um tênis azul, né? Vamos dar esse exemplo, né? Primeira coisa, né, que a gente precisa tá criando, né, é a ficha do personagem, né? Ou você pode começar até mesmo fazer um sketch dele, né? Que já tá na sua mente, vai, pega uma folha de papel, já faz um sketch lá, um rabisco. Por isso que eu sempre acho importante você ter um sketchbook aí com vocês. Não pensem assim, galera, que eu vou numa loja, vou comprar um caderninho sem pauta, porque já vende, é uma coisa cara, né? Mas vende um caderno sem pauta. Não pensem desse modo, galera. Se vocês querem, né, fazer um rabisco, né, peguem uma folha qualquer aí que tem aí na sua casa, né, uma folha de papel, né. Por isso que eu admiro muito um artista, galera, chamado Zang, se eu não me engano é Zang no Facebook, em que qualquer papel que ele encontra, seja folheto, né, ou até mesmo um guardanapo de uma lanchonete, ele pega e faz um desenho que é um desenho super criativo e muito legal, né? É um dos artistas que eu admiro bastante. Beleza? Então, né, para você pensar melhor o seu personagem, bora criar uma ficha, né? Existem milhares e milhares de exemplos de fichas de personagens na internet, inclusive no Pinterest tem várias fichas de personagens, algumas mais simples, outras mais complexas, né? Que daí já vai pro que você quer com o seu personagem, beleza? Eu peguei aqui uma ficha bem mais simples para a gente poder começar, né? Primeiramente, o nome do personagem. Qual que vai ser o nome do nosso personagem? Beleza, né? Ah, a partir daquele sketch que você fez, né, inicial, né? Vamos começar assim, né? Vamos tentar pensar.
pelo sketch que você já passou para o papel, né? Ahn, a gente vai tentar pensar em um nome para o personagem. Sabe esse personagem que eu falei para vocês, do garoto, né, borboleta? Né? Aqui tem um desenho dele, né, que eu fiz. É legal, né? Beleza. A gente já tem a ideia inicial do personagem, o que, que o personagem é, né? Ele é um garoto, beleza. Qual que vai ser o nome do nosso personagem, né? Daí vai de vocês, inspirações de outros personagens, ou, ou, um nome aleatório que vai surgir na sua cabeça. Um nome que surgiu aqui para mim foi Ace, né? Ace, né? Beleza, nós já temos o nome do personagem. O nome do personagem é Ace. Agora a idade do personagem. Qual que seria a idade ideal para o seu personagem, né? Como eu pensei num garoto que ele é um mutante, né, borboleta, né? Vamos dizer assim, ele tem asas de borboleta, então ele pode ter lá pelas voltas dos seus 17, né, 16 anos, 18 anos, por aí, né? Então eu vou colocar 17 anos, né? O nosso personagem ele tem 17 anos. Bem, agora os, o gosto e os desgostos do personagem. O que, que o personagem gosta e o que, que o personagem não gosta, né? Vou colocar aqui que o personagem ele gosta de açaí, né? O personagem ele adora açaí, né? Ou seja, qualquer se ele deparar numa hora ou outra, né, com uma barraquinha de açaí, ele vai sentir a vontade de querer ir até aquela barraquinha de açaí e experimentar, né, o açaí dali, né, independente da situação, né. E os desgostos, o que, que o personagem não gosta, para a gente poder criar uma cena, uma outro tipo de cena, como por exemplo, o personagem ele não gosta de gatos, né? O personagem ele não gosta de gato. Ou seja, quando ele estiver em algum momento, né, da sua história e ele se deparar com algum gato, né, ou felino, ou alguma coisa do gênero, mas no caso gato, né, ele simplesmente vai se assustar ou ele vai querer sair dali do meio, na onde está o gato, né? Vai rolar alguma cena, né, em que o personagem ele vai interagir com esse tipo de personalidade, né, que é do personagem. Agora, focando na sua personalidade, né, o personagem ele é tímido, ele é mais extrovertido, né, conversa mais, conversa menos, ele é proativo, ele é preguiçoso, né, tudo isso você vai pensar e colocar na personalidade do personagem, né? Aí daí a gente já começa, né, a ter uma ideia de como o personagem vai se comportar, né, em uma determinada cena, em um determinado momento, né? É, eu vou colocar que o personagem ele é ativo, né? Uma característica da sua personalidade, ele é ativo, ele gosta de fazer alguma coisa, ele sempre quer estar se movimentando, né, coisa e tal. Atributos, né? Como o personagem ele é meio que um mutante, né? Ele é uma borboleta, né? Ele é um homem borboleta, né? Eu coloquei como atributo bem básico força e velocidade, né? O personagem ele é tanto forte quanto veloz por conta das suas asas, né? E habilidades, né? Como o personagem ele tem asas, uma das suas habilidades é voar, né? Ou seja, o personagem ele sabe voar. Ok, já temos o básico do básico de como criar um personagem, galera. É muito importante que vocês prestem atenção a esses detalhes aqui, de nome, idade, gosto, desgosto, personalidade, atributos e habilidades, né? Para ter uma ideia básica, né? Depois vocês podem começar a desenvolver cada categoria, né? Como, por exemplo, personalidade, desenvolver mais coisas, atributos, né? Habilidades, o personagem tem mais habilidades do que isso, não sei, né? Vai depender de vocês com o seu personagem, ok?
É uma coisa muito individual de cada artista que quer desenvolver um personagem, né? Mas é muito importante que vocês fiquem atentos a essas pequenas coisas, beleza? Né? A partir da construção do personagem, do esboço, né? No caso do esboço, do que vocês fizeram ali no papel, ou até mesmo se vocês quiserem começar pela ficha do personagem primeiro, aí depois partirem para o desenho, né? Mas daí vai, né, de vocês, beleza? Eu recomendo vocês fazerem primeiro a ficha, né? Porque daí vocês já vão ter uma certa ideia, né? Tipo do que você quer do seu personagem, beleza? Uh, Daí vocês podem pensar em construir alguma história e tudo mais, né? Voltando à parte que eu falei de fazer esboços, né? Vocês podem criar cenas do personagem, né? De diferentes maneiras, né? O personagem em diferentes posições, né? Tipo ele olhando para uma folha de papel, aqui um exemplo, ele acenando, né? Ele deitado, dialogando com outra pessoa, tudo mais, ele fazendo caras e bocas. Então, isso é muito importante para que vocês consigam construir a personalidade do personagem de vocês, né? Para vocês terem uma ideia, né? Uma certa ideia de construção de personagens, ok? Aqui tem os exemplos do Folha, né? Deixei aqui para vocês verem do design de personagens. Aí vocês podem pegar expressões, né? Diferentes expressões para inserir no personagem de vocês, né? Pensar em formas de diferentes de cabelo, né? De penteado do seu personagem, né? Qual que vai ser o cabelo do meu personagem? Qual que vai ser o estilo do meu personagem? Se o meu personagem ele vai ser mais puxado pro anime, mangá ou mais puxado pro cartoon, né? O personagem mais cartunesco, né? Aí vai de vocês, né? Eu quis passar aqui uma ideia para vocês bem básica, né? Para que vocês possam desenvolver o personagem de vocês, né? Aí, após isso, né? Após também, se vocês quiserem apresentar o personagem de vocês, né? Vocês podem estar fazendo ou uma história em quadrinhos, né? Uma pequena história em quadrinhos apresentando seu personagem, né? Mas daí é uma coisa mais voltada para o roteiro, né? Já tendo uma ideia do que é o personagem, né? Aí vocês vão criar um roteirinho básico para desenvolver uma pequena história em quadrinhos apresentando o personagem de vocês, beleza? Como um exemplo essa aqui do Folha, né? Em que ele fala, né? Sobre ele, um pouco da habilidade que ele tem, né? De voar, né? E esse aqui é um exemplo, né? Outro exemplo legal que vocês podem estar fazendo para apresentar o personagem de vocês, né? Para a galera aí, né? É um exemplo que eu vi recentemente nessa da revista do Gorilas, né? Que eu tenho aqui. Que inclusive essa revista aqui, olhando, folheando ela, que me deu inspiração para criar esse vídeo. Beleza? Aqui nessa revista tem uma pequena ficha dos personagens, né, da banda Gorilas, né? Quem gosta aí, quem conhece os personagens, sabe, né? Como por exemplo aqui do 2D, que é o vocalista, né, da banda. Aqui nessa revista tem uma breve descrição do personagem. Vocês podem estar fazendo isso com o personagem de vocês. Tipo aqui, ó, o 2D ele tem 23 anos. Ele adora filmes de terror, dirigidos pelo cineasta italiano Luciano Fuigi. O cara adora o Murdoch, outro membro do grupo, por achar que este lhe salvou a vida. Tudo bem que ele é meio pancada, mas olhando de perto, ninguém é normal, não é? Aqui tem uma breve lore do personagem, né? Para quem conhece a história do Gorilas, de como eles se conheceram e coisa e tal. E também um pouco da característica do personagem, como eu disse, o nome, né, a idade e
o que o personagem gosta, né? É uma descrição, né, bem básica do personagem, bem resumida. Aqui tem uma breve descrição de todos os membros da banda, outras coisas mais, né, referentes à banda nessa revista espetacular que eu gosto bastante. Mas, pessoal, em em resumo, é isso, né? Esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês, né? Uma breve ideia de como vocês podem estar criando o personagem de vocês, né? Aqui eu criei uma ficha aqui ao vivo com vocês, né? Eu nunca parei para pensar em desenvolver esse personagem, né? Esse desenho, no caso, né? Que eu fiz, que é um desenho totalmente aleatório que eu pensei. Nunca parei para desenvolver personagem, mas no caso aqui já tem, né? Já temos a ficha desse nosso personagem. Ok, galera? Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Lembrando que essa aqui é a minha opinião, minha visão, né? Fiquem à vontade para discordar, né? Se você tem alguma outra ideia de como desenvolver um personagem, né? Fique à vontade para compartilhar aí nos comentários. E a gente se vê num próximo vídeo, beleza? Até a próxima. Tchau.